Bom dia a todos. Esse é mais um fórum de debates, é o 8º fórum de debates que é promovido pelo Centro de Estudos e de Apoio à Dermatologia SEADES, que vocês veem aqui, o nosso logo. Quando fizemos esse logo, o pessoal achava que eram uns morcegões abraçados, né? Porque éramos todos da faixa etária acima de 60 e realmente... Mas, na realidade, nós estamos levantando voos de condor, né? Quer dizer... Então, eu queria agradecer a todos os participantes. Eu queria dizer que esse fórum é um acordo de cooperação científica entre o SEADES, a disciplina de telemedicina, representada pelo professor Xiao Lung Wen, a Faculdade de Saúde Pública da USP, em nome da professora Helena Ribeiro, sua diretora, e o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública, no nome da doutora Patrícia Rondó, que foi uma das que ajudou a escolher o tema, porque a doutora Patrícia é pediatra, e quando eu disse que nós iríamos chamar um especialista em atopia, ela ficou extremamente feliz e foi um divisor de águas para o patrocínio do nosso fórum. Eu queria inicialmente agradecer ao Laboratório Galderma, em nome do Nelson Batista e de todos os meus amigos que eu tenho lá dentro da Galderma. A Galderma é um dos nossos patrocinadores do SEADES, do nosso centro de estudo, e como regra da nossa parceria, os laboratórios que nos patrocinam, eles têm direito a escolher um tema de fórum que seja compatível, ou seja, direcionado aos interesses da empresa, mas sempre temas dentro da dermatologia. E outra coisa que nós fazemos é sempre trazermos aqui convidados dermatologistas. Então, como a dermatologia sanitária, no momento, ela é a prima pobre da dermatologia, assim, de braço dado com a atopia, né? Então, mas são práticas dentro da nossa especialidade que nós temos que conhecer. Não é possível um médico não conhecer doença sexualmente transmissível, hanseníase, as dermatoses ocupacionais e principalmente a atopia. Então, queríamos agradecer mais uma vez ao Laboratório Galderma e eu queria apresentar a vocês, para quem não conhece, porque o Roberto Takaoka é um elemento que está presente em quase todos os congressos e onde vai se falar sobre atopia, a necessidade da presença do Roberto. Roberto Takaoka fez a residência no Hospital das Clínicas, foi preceptor, e depois ele seguiu a carreira científica indo para os Estados Unidos fazer pesquisa em cima de atopia, que é um tema que ele sempre gostou. Então eu queria agradecer aqui a sua presença, Roberto, e dizer que é um grande prazer o SEADES poder recebê-lo e poder contar com seus conhecimentos. Eu não vou falar absolutamente nada de tudo que o Roberto faz, porque eu quero que ele diga pessoalmente. Só, em particular, além do conhecimento científico que o Roberto possui, ele tem uma preocupação social em reunir os seus pacientes portadores de atopia e fazer entre eles um bate-bola saudável, e isso, numa das aulas que eu assisti, eu gostei muito, porque na Faculdade de Saúde Pública nós temos um grupo de hansenianos em que nós também nos reunimos, e eu achei muito saudável eu pegar um elemento que eu acabei de dar alta e um outro elemento que eu acabei de dar o diagnóstico e pôr os dois para conversar, para trocar ideias, e que a palavra desses dois era muito mais importante do que a minha. Eu senti que a intensidade do que eu falava, ela tinha um determinado grau, mas a conversa entre eles era muito boa, além de ser um bate-papo esclarecedor. Da mesma forma que o Roberto Takaoka faz com seus pacientes com portadores de dermatite atópica. Roberto, bom dia.
Você fique à vontade. Eu queria agradecer a todos que estão participando. Tem até um abraço do meu amigo Tatá. O Tatá é meu amigo de turma de faculdade e é esposo da Dionise Rosa, que você deve ter conhecido no HC. Eu queria agradecer então a todos, ao Impinote, e agora nós vamos passar a palavra ao Roberto Takaoka, e o tema é Atopia. Então, pessoal, bom dia. É um grande prazer estar aqui, a minha primeira webconferência. E agradecer o professor Fagundes pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu queria falar um pouquinho, então, da minha trajetória. Assim, eu fiz residência no HC, fiquei 3 anos, depois eu já gostava de atopia naquela época, eu achava uma doença muito intrigante, assim, uma coisa misteriosa, essa associação com a asma, com a rinite, e sempre queria entender o que estava acontecendo com os pacientes. Então eu queria, depois que eu terminei a residência, então eu acabei indo para os Estados Unidos para, deixa eu achar aqui na tela, para fazer pesquisa em dermatite atópica. Então eu fui para Portland, onde tem o professor Hennefin, que ele fez os critérios de dermatite atópica com um outro professor da Noruega, o Haika. Então até hoje se usa esse critério do Hennefin e do Haika para fazer diagnóstico de dermatite atópica. Fiquei lá 3 anos, depois voltei para o Brasil e em 1990 nós iniciamos o ambulatório de dermatite atópica do HC. Então o ambulatório já tem 20 e poucos anos só fazendo a parte de dermatite atópica. E estou lá trabalhando nesse ambulatório. Você escreveu em grego, atopia? Então, eu vou começar explicando o que é atopia, né? Todo mundo, quando a gente fala dermatite atópica, o paciente já leva um susto, acho que até o médico leva um susto, ele não entende bem o que é, de onde veio esse termo, né? E atopia é uma palavra grega, na verdade, quer dizer fora de lugar, atopos, que é uma coisa deslocada, um significado mais ou menos quer dizer uma coisa estranha, misteriosa, né, deslocada, e esse termo ele foi sugerido por um professor de grego para 2 alergistas que descreveram os sintomas da asma e da rinite. Então eles foram falar com esse professor de grego, eles comentaram os sintomas da asma e da rinite, e ele sugeriu esse termo atopia para descrever. Esses 2 alergistas eram o Coca e o Cook, da Universidade de Colômbia. Mas isso em 1923, então é um termo bem antigo. Em 1933, 10 anos mais tarde, um dermatologista, o nome é Marion Sulzberger, ele associou então esse quadro cutâneo, que acompanhava o quadro de rinite e asma, e chamou esse quadro de dermatite atópica também. Então o termo vem daí. É claro que até hoje tem gente que chama a dermatite atópica de eczema atópico. O eczema é um termo também antigo, né, quer dizer que a pele está fervendo de dentro para fora. Então existe uma briga entre os europeus que chamam mais de eczema, os americanos que chamam mais de dermatite, e a gente fica no meio dessa briga. Mas todas as tentativas de se uniformizar esse nome, dermatite atópica, ainda está sendo bem difícil. Vocês vão ver muitos livros ainda escritos eczema atópico, ou algumas vezes eczema sozinho. Então, o quadro da dermatite atópica é um quadro relativamente, o quadro clínico, quando ele é típico, ele é fácil de se diagnosticar, né? Na infância, as crianças começam com essas lesões, faciais, né? Na região malar. Onde você clicasse, essa vai. E depois elas podem evoluir para outros locais. Deixa eu só clicar aqui. Um outro local comum são as dobras, né, anticubitais, poplíteas.
Pode clicar na dobra, isso. Uma característica assim, que sempre está presente na dermatite atópica é o prurido. Então, se não tem prurido, se o paciente falar assim, não coça que nem eu me coço como desesperado, eu não consigo dormir. Se ele fala assim, coça de vez em quando, não é dermatite atópica, provavelmente. Só para mostrar aqui então a evolução das lesões, esse trabalho é antigo, mas ele mostra mais ou menos a localização das lesões na dermatite atópica, né? Então na infância, nos primeiros meses, ela tem essa localização malar, nas superfícies extensoras, e com a idade elas vão tendendo a ficar nas dobras, nas superfícies flexoras, tanto aqui na face anticubital, na dobra poplítea, e vai até a vida até no adulto. É claro que em casos mais graves a dermatite atópica pode acometer o corpo inteiro. Então o que é misterioso na dermatite atópica? Porque ninguém sabe por que as lesões ficam. Se a gente for tentar explicar por que a dermatite atópica pega essas lesões, é um ponto interessante, né? Que a gente fala da localização, mas a gente não sabe por que ela pega essas localizações. Então, acho que é um ramo para se pesquisar, porque acho que vai esclarecer várias coisas interessantes. Hoje em dia se fala muito da barreira cutânea, então talvez nessas regiões tenha algum defeito na barreira, na camada mais superficial da pele, que facilite com que as lesões acometam essas regiões. O pessoal fala, são regiões de dobras, então por isso que pega. Mas por que não dá na axila, por exemplo, que é um local de dobra também, e bem, né, de temperatura aumentada também, mas não é um lugar comum de pegar axila na dermatite atópica, né? Então esse é um outro ponto misterioso da dermatite atópica. Bom, entrando um pouquinho na parte, eu não vou falar muito da parte imunopatológica, do mecanismo, porque eu acho que não é o meu. Eu fiz pesquisa um pouco nessa área nos Estados Unidos, e um ponto que eu achei, assim, quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de ter feito pesquisa básica e ter estudado liberação de histamina, quando a gente se depara com o paciente, a realidade é outra. Então, por mais que a gente tente explicar todo o mecanismo imunopatológico, na hora de lidar com o paciente, de tratá-lo, o desafio é grande. Em todo caso, assim, esse é um esquema da reação tipo 1, né, onde você tem a IgE ligada ao mastócito, o basófilo, duas moléculas se ligam ao antígeno, e aí existe a liberação de histamina. E a histamina vai causar, então, o eritema, o edema e o prurido. Essa reação, até hoje, então, os alergistas veem muita dermatite atópica como sendo esse tipo de mecanismo, vamos dizer, imunopatológico. O paciente entra em contato com um alimento ou com o ácaro, ou alguma coisa, e vai haver essa liberação da histamina. Por isso que eles fazem esses testes do prick test, né, onde eles põem o antígeno em contato com a pele, fazem uma puntura da pele, o antígeno entra em contato com o mastócito da pele, então existe essa reação. Então esses testes ainda são feitos com frequência e com resultados, sim, eu acho que o alergista e o dermatologista se diferem muito por aí, né, porque o mecanismo é bem mais complexo que só a histamina. A gente vê isso porque a gente dá anti-histamínico para o paciente, só o anti-histamínico não vai resolver o problema do paciente. Então, só para explicar que o mecanismo é bem mais complexo, existe uma mistura da reação tipo 1, uma molécula de IgE. A molécula de IgE, por exemplo, esse daqui é a fase mais aguda da reação da dermatite atópica. Existe um padrão que eles chamam de TH2, né? Então, a maior produção dessas interleucinas, interleucina 4, que faz aumentar a produção de IgE. A IgE se liga em várias células, não só no mastócito, mas ela se liga nas células de Langerhans, em outras células também. E quando o antígeno
se liga, ele se liga nessas células, existe um aumento total de liberação dessas interleucinas. E eu lembro quando eu dava algumas aulas de dermatite atópica, logo no começo, eu já brincava que aqui a gente está na interleucina 5, 4, aqui já tem a 13, e que a gente ia chegar na 20, 22, 30, e a gente já está lá. Então, é um mecanismo bem complexo. Eu acho que cada ano que passa eles descobrem mais interleucinas. Aqui é um padrão da fase crônica, que a gente entra num padrão TH1, onde a pele já está tentando está tentando se defender contra essa inflamação, produzindo um interferon, então tentando diminuir já a produção de IgE. Então aqui seria um padrão crônico da reação. Então eu não vou entrar muito nesse mecanismo, mas é um mecanismo bem complexo. Eu acho que existem vários grupos trabalhando no mecanismo da dermatite atópica, no mecanismo imunopatológico. Tem pessoas que estudam muito, por exemplo, os eosinófilos, tem pessoas que estudam mais a célula de Langerhans, e aqui, por exemplo, no laboratório de imunologia lá do departamento de dermatologia, a doutora Raquel está estudando bastante outros tipos de interleucinas envolvidas na dermatite atópica. Então, é um campo bastante amplo. Eu vou passar para mudando para um esquema mais, vamos dizer, infantil, entre aspas. A dermatite atópica ela passa por fases de tentativas de explicações, e agora nós entramos de uns 5 anos para cá, onde nós entramos na fase do estudo da barreira cutânea. Então, tudo que tem aparecido na dermatite atópica ultimamente tem a ver com a barreira cutânea. E esse daqui é um esquema bem básico, até que foi um filho de um dermatologista, acho que o pai pediu para ele desenhar a pele, e ele desenhou assim. Então a pele realmente é mais ou menos isso, é uma barreira, né, de proteção, onde você tem as células, como se fosse uma parede, onde você tem os tijolos da parede, e entre os tijolos o cimento, para juntar as células. Então essa parede, ela protege contra o ataque de substâncias externas, né? E esse esquema basicamente é o que as pessoas têm um pouco na cabeça ainda, né? Então a pele é só isso, é uma camada de várias células que existe um cimento ligando elas e que tentam entrar substâncias externas, elas são rebatidas pela pele. Mas a coisa é bem mais complexa. Então, ultimamente, eu diria que a gente sabe que a epiderme ela é composta de vários tipos de células, né? Desde as células basais até a epiderme, que são até a camada córnea, que são células sem núcleo, já bem compactadas. E a gente tem muita ideia de que essas células da superfície são células mortas, que não têm função nenhuma, elas simplesmente estão lá para descascar e ser eliminadas, mas a gente vê hoje que existe um estudo estudando essa barreira cutânea. A gente percebe que as células não são inertes, elas têm um mecanismo para elas chegarem na camada basal até a camada córnea. Existe uma coisa dinâmica acontecendo, e principalmente com relação ao que a gente chama das filagrinas, né? Filagrinas são proteínas presentes nas células da camada da epiderme, que elas estão muito ligadas com a queratina, e elas fazem parte do esqueleto da célula. E toda essa interação entre filagrinas, queratina, existe essa relação entre essas proteínas, elas fazem com que a pele tenha sua função totalmente normal, ela mantém essa propriedade de proteção da pele, ela mantém esse equilíbrio de perda de água transepidérmica, né, que é essa perda de água que acontece muito na dermatite atópica. Ela é
quanto maior for esse desequilíbrio das filagrinas, a pele vai perder mais água e não vai ter esse mecanismo totalmente normalizado. Então, só para falar assim que ultimamente acho que o campo que tem sido mais pesquisado na dermatite atópica é com relação à barreira cutânea. Então, fazendo um levantamento no PubMed, a gente acha muitos artigos com relação à barreira cutânea e dermatite atópica. Existem várias revisões e esse é o mecanismo, esse é o que está acontecendo ultimamente com relação à dermatite atópica. A gente fez, através da Associação de Dermatite Atópica, a gente fez até um simpósio ano passado. Nós convidamos até um médico que tem feito um estudo sobre emolientes na dermatite atópica como mecanismo de prevenção contra a dermatite atópica. Ele veio, a gente também mostrou toda a parte de estrutura e função da barreira, medidas da função da barreira, né, essa perda de água transepidérmica, o papel dos emolientes, e foi muito interessante. Então, isso foi em agosto do ano passado. Então, por que é importante a gente falar de barreira? Por que tem aparecido tantos hidratantes novos na dermatite atópica, tantos tipos de hidratante? É porque tem essa área da barreira realmente tem sido muito estudada. Então, eles tentam colocar nos hidratantes várias substâncias para tentar normalizar tanto as células quanto o cimento, né, a oleosidade, substâncias que atraem água para a pele para tentar normalizar a barreira cutânea.